Comunicamos também a 25ª quinta-feira de livros, que estão expostos no salão ao lado. Solicitamos, por gentileza, que deixe o celular no modo silencioso ou vibra. E neste momento, para compor a mesa, convido o representante do Centro Espírita Livramentense, Antônio Cotiguiba de Souza. Representando o Centro Espírita André Luiz, Clemente Bulhões. Representando o Centro Espírita Alberto Ramos, de Rio de Contas, Luzinete Nunes. E o palestrante da noite, Carlos Henrique Brito. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Capítulo 17, do item 40 do livro A Gênese. E neste momento convido para uma vibração musical Nelson Andrade. Boa noite. Boa noite. E para a nossa prece de abertura da noite, eu convido Clemente Bulhões. Que neste momento, que a paz de Jesus esteja sempre conosco
e que as belezas do céu reflitam nesse ambiente, trazendo harmonia, paz àqueles que estão aqui. Que tua paz, Jesus, conforte nossos corações. Que assim seja. Carlos Henrique Brito. Profissionalmente é militar. Graduado em Direito, coordenador do estudo sistematizado da doutrina espírita no Centro Espírita Francisco de Assis e diretor da Coordenadoria da Juventude da União Espírita de Vitória da Conquista, para falar sobre o tema da noite de hoje, o Espiritismo e a regeneração da humanidade. Convido Carlos Henrique Brito. Obrigado, parabéns pela apresentação. Eu vou colocar. Deixa eu colocar. Acho que é aqui. Obrigado. Senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, muito boa noite a todos. E que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. Jesus, quando do cumprimento do seu ministério em nosso meio, asseverou em diversas oportunidades: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender. Mesmo aquelas que digo, preciso dizer por parábolas. Mas não vos deixarei órfãos. Dia virá que vos enviarei o Consolador, o Paráclito, o Espírito de verdade, que vos fará recordar de tudo que eu vos tenho dito, e vos falará sobre toda a verdade, a fim de permanecer convosco até o fim dos tempos. Com estas palavras, o Cristo deixa evidente que a humanidade não estava em condições de compreender a profundeza dos seus ensinamentos. Disse mais, que nós esqueceríamos a sua mensagem, pois se estava a cargo deste Consolador, que nos tempos certos viria recordar a humanidade das suas palavras, é porque o Cristo de antemão já sabia que nós esqueceríamos a sua mensagem. Nós adequaríamos a sua mensagem aos nossos interesses mais mesquinhos. E o Cristo completa, dizendo que o Consolador não se limitaria a recordar o que ele disse, mas falaria sobre as coisas que ele não poderia dizer, a fim de permanecer conosco até o fim dos tempos. Jesus demonstra assim que o Consolador não estaria personificado em uma pessoa, em uma individualidade, como foram as duas anteriores fases da revelação da lei divina, que se personificaram em Moisés, com a revelação da lei e da justiça, e em Jesus, com a revelação do amor, demonstrando a um povo exclusivista e orgulhoso que todos éramos filhos de Deus. O Consolador permaneceria conosco até o fim dos tempos, porque seria uma revelação, conforme as profecias, que entoaria o som da trombeta dos quatro cantos do mundo. Nós sabemos assim que este Consolador prometido por Jesus se cumpre quando do surgimento da doutrina espírita, que surge ao mundo com a publicação de O Livro dos Espíritos, através do trabalho incomparável do professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivaio, mais conhecido por todos nós por Allan Kardec. Utiliza esse pseudônimo para que a doutrina que acabava de codificar
pudesse se propagar ao mundo, não pelo prestígio que ele possuía naquela sociedade francesa, um homem acadêmico, prestigiado, com vários livros publicados, mas utilizou o pseudônimo Allan Kardec para que a doutrina pudesse se propagar pela excelência dos seus postulados. Por isso, nós temos o espiritismo e não o kardecismo, pois o trabalho de Allan Kardec foi, em analisando o ensino dos espíritos, materializar, estruturar, dar consistência a este ensino. Mas não se trata o espiritismo de uma ideia preconcebida que alguém trabalhou para poder confirmar. O espiritismo é, pois, o ensino presidido, como da leitura inicial nos foi dito, pelo Espírito de verdade, que revela nos tempos certos aquelas coisas que não poderiam ser ditas pelo Cristo e resgata os ensinos de Jesus em toda a sua pulcritude. Nós vemos assim que o Espiritismo vem no tempo certo das grandes transformações, marcar uma nova era para toda a humanidade. Com a publicação de O Livro dos Espíritos, este livro basilar da doutrina espírita, que todos aqueles que queiram iniciar e adentrar ao conhecimento espírita precisam recorrer a esta obra basilar, que contém a doutrina espírita. Não há nenhum ponto abordado pelo Espiritismo que não seja tratado em O Livro dos Espíritos. Mas, vale ressaltar, não é um livro que nos diz tudo, porque na leitura e na mensagem que nós recebemos na entrada, está nos dito que os Espíritos não nos revelam tudo, mas nos deixam um caminho para que nós possamos, através do esforço, alcançar o conhecimento da verdade. Esta verdade que o Cristo assevera que ficará conosco até o fim dos tempos, porque na verdade o Espiritismo não é mais uma teoria religiosa que se funda no mundo, não é mais uma tão somente religião que se estabelece para a disputa de fiéis, não é mais um ramo científico, nem tampouco tão somente mais uma corrente filosófica para as elucubrações em torno da vida, mas o Espiritismo é a revelação das leis divinas, imutáveis, e por isso, por possuir a revelação das leis divinas, permanecerá conosco até o fim dos tempos, porque as leis de Deus são leis imutáveis. O Espiritismo, assim, inicia a era do Espírito imortal, dizendo-nos que nós somos criaturas espirituais, seres espirituais, tendo uma experiência momentânea como homens, e não o contrário, como muitas vezes nós nos conduzimos. O Espiritismo revelando o mundo espiritual, revelando-nos uma faculdade natural como a mediunidade, dá-nos a oportunidade de compreender a morte e tantas outras questões que incomodam a criatura humana. Perguntas que nunca obtiveram em outra época, por nenhuma doutrina filosófica religiosa, respostas convincentes. E o Espiritismo nos apresenta. Perguntas como o que somos, de onde viemos, para onde vamos, o porquê da dor e do sofrimento, o porquê de tantas desigualdades, o porquê que as crianças sofrem. Perguntas tão simples e que nunca em nenhuma outra época encontraram respostas tão convincentes. E o Espiritismo nos apresenta. O Espiritismo, este consolador prometido por Jesus. Não existe palavra melhor que o defina do que consolador. Nos apresenta uma outra visão da vida, muito mais ampla,
consegue com a imortalidade um fenômeno filosófico notável, que é matar a morte. A morte deixa de ser esta grande inimiga e passa a ser, conforme a expressão utilizada pelos Espíritos, o grande anjo da libertação. Pois os Espíritos nos informam, homens encarnados na terra, sois tão imaturos que fazeis festas quando um recém-nascido chega ao mundo e chorais copiosamente quando alguém parte para o mundo espiritual. Pois sabeis que é muito mais angustiante para o espírito, muitas vezes, o renascimento na carne, porque tudo é incerteza, não sabe se dará certo, se trata de um recomeço, do que o momento da morte. Porque a depender da conduta de cada um, ou da conduta deste indivíduo que parte, a morte significa libertação. Significa o retorno para o mundo espiritual, onde a vida pulsa intensamente. O Espiritismo assim revoluciona a maneira que nós temos de ver a vida. Demonstra ao homem onde se encontram os seus reais interesses, onde nós precisamos despender energia para angariarmos os bens que nem a morte nos retira. A doutrina espírita vem nesses tempos onde o materialismo se recrudesce, onde o mundo nos vende informações que nos levam ao desespero, à perda do sentido existencial. No mundo materialista que nos diz que seremos felizes se consumirmos e acumularmos. E quantas vezes nós não nos deixamos conduzir por estas ideias? Quantas vezes nós não depositamos as expectativas de felicidade em coisas, em pessoas, em situações e nos frustramos? Zygmunt Bauman, um filósofo contemporâneo, nos diz que hoje nós vivemos na sociedade líquida, onde nada tem consistência. Buscamos a felicidade e a felicidade escorre pelas nossas mãos. Nós despendemos uma energia enorme, correndo atrás e não sabemos do que. Muitas vezes nos dopamos, muitas vezes adoecemos por conta desta correria frenética, sem sabermos para onde estamos indo. E o Espiritismo é este Consolador, que vem nesses tempos difíceis, nestes tempos da grande transição, que já nos encontramos mergulhados, dizer-nos onde está a nossa felicidade. Recordar as palavras de Jesus, que foram negligenciadas durante tantos séculos, fazendo-nos recordar de que o reino dos céus está dentro de nós. Nós que ansiamos por essa felicidade, por esta paz, esperando que fenômenos externos aconteçam para que ela chegue, Jesus, trazido mais uma vez para perto de nós pelo Espiritismo, não mais o Cristo dos altares, distante, crucificado, mas o Cristo amigo, que zela, que cuida e que diz: vinde a mim mais uma vez, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebam que muitas vezes, numa tendência ainda imatura, nós oramos: vem Jesus. Não vem não, Jesus, fique lá. Porque o convite do Cristo é que nós possamos sair da nossa zona de conforto e ir até Ele. Vinde a mim, todos vós. E o Espiritismo é este Consolador que nos aponta o caminho claro, iluminado, para que nós alcancemos o reino. Não mais esperando fenômenos,
não mais esperando salvadores da pátria, tomando a consciência de que nós somos os responsáveis pela mudança que nós queremos no mundo. O Espiritismo, em uma outra obra fundamental, porque vale ressaltar, Allan Kardec deixa um grande legado para a humanidade, que são 5 obras fundamentais, o chamado Pentateuco Espírita. Além do Livro dos Espíritos, nos deixa o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz os ensinamentos morais de Jesus, o céu e o inferno e, por fim, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Este último livro, publicado em 1868, completa, neste ano, 150 anos de sua publicação. E todo o movimento espírita se dedica a homenageá-la. E é nesta obra que nós constatamos, infelizmente, uma das obras da codificação menos lida por nós, os espíritas. E algumas pessoas dizem assim, porque é uma obra muito difícil. Quem não já ouviu, né? Na casa espírita. É uma obra muito difícil. Tem muitos termos técnicos. E nós constatamos que a pessoa iniciou a leitura e desistiu nas primeiras páginas. Porque a obra, na verdade, trata sobre 3 temas interessantíssimos, que sempre instigaram a curiosidade humana. O próprio nome da obra já diz, a Gênese, os milagres e as predições. O primeiro tema abordado, a Gênese, a origem das coisas, que sempre tivemos curiosidade. E Allan Kardec vai fazer uma análise do que a ciência afirma, do que a religião tradicional nos afirmou e nos traz a informação que os espíritos revelam. Depois os milagres, os tidos milagres de Jesus, que o Espiritismo demonstra que Jesus aplicou nada mais do que a mediunidade, uma faculdade inerente a todos, que não constitui privilégio a ninguém, e também através da manipulação dos fluidos. E por fim, as predições, ou o fim dos tempos, presente em diversas religiões, e que o Espiritismo nos fala deste processo de regeneração pelo qual a humanidade passa, a tão falada transição planetária em nosso movimento espírita. E que nós constatamos também tristemente o grande engano que alguns de nós temos nos permitido quando se fala de transição planetária. Porque quando se aborda esse tema, muitos de nós pensam logo em desastres, em catástrofes, em terremotos, maremotos, em fenômenos externos. E os Espíritos são claros na última parte da Gênese, quando nos dizem: o progresso da humanidade se dará com o progresso dos seus habitantes. Então o processo de transição planetária, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, que o Espiritismo nos revela, se dará através da transformação de todos nós, os habitantes da Terra. Então, quando se fala em transição planetária, ao invés de pensarmos em fenômenos externos, precisamos pensar na transformação de nós mesmos, porque é este o convite que Jesus, há mais de 2000 anos, nos fez. Mais uma vez, o reino dos céus está dentro de vós. A transformação que nós queremos ao mundo, precisamos primeiramente empreender dentro dos nossos corações. E o Espiritismo nos revela de que nós temos um objetivo claro em nossas existências, que é o de alcançarmos a perfeição. E o alcance dessa perfeição se dá através da depuração dos nossos sentimentos, transformando vícios em virtudes, praticando as boas ações. O Espiritismo contribui com a regeneração da humanidade quando nos revela qual é o pior dos nossos males, a grande chaga da humanidade, que é o egoísmo. E o filho direto do egoísmo, o orgulho, dando-nos o antídoto, a caridade e a humildade.
nos dizendo que fora da caridade não há salvação. Demonstrando assim que a todos está acessível esta salvação, esta tão sonhada plenitude, felicidade, paz que tanto almejamos. Vai mais além dizendo que nenhuma criatura estará fadada ao mal eternamente. Não mais aquela dúvida se vamos para o céu ou para o inferno, dizendo-nos que existe sim regiões no mundo espiritual, superiores e inferiores, verdadeiros céus e verdadeiros infernos, mas com a diferença de que a criatura pela dor estagia até o momento em que adquire a maturidade de trilhar os caminhos do bem. Não há criatura perversa que se devota ao mal que não será um dia tocada pelo bem. Quantas mães não choraram desesperadamente a morte dos seus filhos, acreditando que haviam cometido um pecado mortal? Quantos entes queridos não se desesperavam ante a notícia de que aqueles que partiram cometendo pecados irreversíveis que estariam eternamente no inferno? E o Espiritismo, como este Consolador, vem nos dizer: Deus, o soberano Pai, recordando as palavras de Jesus quando, quebrando com a visão hebraica do juiz inflexível, nos apresenta o Pai que está nos céus. O Espiritismo vem nos dizer: um bom pai nunca fecha a porta para um filho diante do arrependimento. Então Deus é este ser amoroso que nos oferta a vida e que nos dá quantas oportunidades forem necessárias para a nossa regeneração, para o nosso processo de educação. O Espiritismo nos ajuda a compreender a dor, esta grande inimiga, e que nós compreendemos com a doutrina de que na verdade Deus não nos pune, mas Ele nos educa, e a dor faz parte muitas vezes deste processo de educação. Que vale a pena enfrentar as nossas dores, as nossas dificuldades no lar, no trabalho, em qualquer esfera, porque não estamos sofrendo por acaso. A doutrina espírita assim contribui para superarmos uma tendência muito natural humana, que é ter pena de nós mesmos. Tem pessoas que sentem tanta pena de si mesmo que a gente até evita de cumprimentar. A pessoa passa lá, você finge que não vê. Porque se você falar assim: ó, fulano, como é que você está? Ela: ah, menino, eu estou assim. Aí começa as lamentações. Tem pessoas que gostam de evidenciar as dificuldades, gostam de se lamentar. E tem hora que a gente sente tanta pena de nós mesmos, que se nós pudéssemos nos desdobrar, a gente pegaria a gente mesmo no colo, ô coitadinho. E a gente pensa: mas diante de tanta gente ruim no mundo, por que, Senhor, comigo? Logo eu. E aí o orgulho nos faz enaltecer uma série de qualidades que muitas vezes nós não temos. Ou se temos qualidades, também temos defeitos. E é esta a proposta que Jesus nos faz há mais de 2000 anos, quando Ele diz: não olheis o cisco no olho do vosso irmão, mas a trave que há no seu. Já nos evidenciando uma tendência natural nossa de percebermos muito claramente as atitudes do outro e não percebermos a nossa. No meio jurídico nós dizemos que nós somos excelentes promotores de justiça quando a causa é alheia. Quando alguém comete um erro, a gente aponta logo o dedo: ah, mas fulano fez isto e aquilo. Mas quando a causa é própria, nós somos excelentes advogados de defesa. Porque quando a gente erra, aí tem sempre uma desculpa: não, eu errei, mas tem sempre um mais. E o Espiritismo nos faz o convite para nós invertermos este processo, permitirmos que o outro seja como ele consegue ser, e exigirmos de nós
de sermos quem nós devemos ser. E muitas vezes nós invertemos e fazemos o contrário. Queremos exigir que o outro seja como deve ser. Quantas vezes nós não somos tirânicos domésticos? E tem algumas pessoas que dizem assim com certo orgulho: aqui em casa as coisas são do meu jeito. Mas será que deve ser assim? E nós já escutamos a frase: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é bem assim. O Cristo já nos ensina. Nós precisamos convencer as pessoas através do exemplo. E é isso que o Espiritismo vem demonstrar. Recordando o apóstolo Paulo quando nos diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então é muito fácil ter uma receita pronta para dizer às pessoas: faça isso, faça aquilo. O difícil é nós realizarmos. E o Espiritismo só consegue cumprir o seu objetivo em nossas existências quando nós passamos os seus conhecimentos do campo intelecto para as ações. Já nos disse Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, de nada adianta ser brilhante, conhecer profundamente o Espiritismo e não praticar. E tem pessoas que dizem assim: mas eu sou espírita há 20 anos. Mas se for um espírita há 20 anos, continuando sendo a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, de nada adianta. Porque o Espiritismo tem uma proposta clara de transformação dos indivíduos. E a partir do momento que eu não me transformo, eu não estou permitindo que o Espiritismo entre dentro de mim. Eu posso até ter adentrado ao Espiritismo, mas o Espiritismo não adentrou dentro de mim. E chegou o momento, nesses dias tumultuosos, nesses dias difíceis, de permitirmos que esta mensagem cristalina adentre em nossos corações, nos transformando em criaturas novas. E muitas pessoas dizem assim: mas eu não sei qual é a minha missão no mundo. Eu tento descobrir, será que não tem um médium para me dizer? E a doutrina espírita é clara, dizendo: olha, a principal missão de cada um de nós é a missão de se tornar melhor. Os Espíritos dizem, o Evangelho segundo o Espiritismo, o dever, o cumprimento do dever no mundo. O dever é uma obrigação moral, primeiro para consigo e depois para com o próximo. E muitas vezes nós não compreendemos este primeiro para consigo. Muitas vezes adentramos as casas espíritas, achando que a nossa missão é evangelizar as pessoas. Fazemos palestra pública e achamos que nossa missão é levar a mensagem. Lê do engano. Recordamos de Divaldo Franco, e ele disse isso de público, quando do início do seu trabalho com Joana de Ângeles, ele estava passando por um momento de dificuldade, e a certa altura ele disse: olha, minha irmã, por que você não escreve nada para mim? Você escreve tantas coisas para tantas pessoas e nunca mandou uma mensagenzinha para mim. Será que a senhora não poderia me ajudar nesse momento de dificuldade? E ele disse que ela olhou para ele com aquele olhar de freira e disse: meu irmão, você está enganado, porque tudo o que escrevi até hoje foi para você. Chega para as outras pessoas como uma consequência, mas tudo foi para o Senhor. E ele então diz que caiu em si, de que o primeiro a ser impactado e modificado com aquelas mensagens deveria ser ele mesmo. Então, em qualquer trabalho que nós realizemos, tenhamos esta consciência. Nós não viemos ao mundo para evangelizar as pessoas, para levar a mensagem à minha família. Mas certamente minha missão foi vir colocar esse homem ou essa mulher no caminho, porque esse homem está perdido ou essa mulher está perdida. Foram evangelizar meus filhos. Não. A sua missão ao mundo é a missão de transformar-se. É a missão de evangelizar-se
Quando eu aqui vos falo, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus mesmos. E eu vos digo, é muito fácil falar, difícil é vivenciar a mensagem. Recordamos de Valdo, quando ele nos diz que ele faz uma entrevista, geralmente com os espíritos, questionando, fazendo duas perguntas. Primeiro, qual a maior felicidade que teve ao chegar ao mundo espiritual? E segundo, qual a maior tristeza, o momento mais difícil ao chegar ao mundo espiritual? E ele diz que quase que com unanimidade os espíritos respondem: o momento mais feliz que tive ao chegar ao mundo espiritual foi o de poder rever os parentes, os amores que partiram antes de mim. Este é o momento de maior aventura. E o momento de maior tristeza foi no momento em que me dei conta do tempo perdido que tive na terra. E nós recordamos as palavras de Chico quando ele diz que o maior tormento para o espírita no mundo espiritual é de se dar conta do tempo perdido. Se para os espíritos em geral a sensação do tempo perdido é um tormento, imagine para todos nós os espíritas, que não teremos a desculpa de dizer eu não sabia, porque o espiritismo é muito claro em seus postulados. Então aproveitemos o tempo que nos é ofertado como dádiva, realizemos não o que o outro já realiza, porque existe uma tendência em nós também que é o de nos compararmos uns com os outros. Porque fulano já está fazendo, eu preciso fazer também. E muitas vezes nós ficamos perdidos. Não é o que o outro está fazendo, mas se questionar intimamente: o que é que eu posso fazer que ainda não faço? O que é que está dentro das minhas possibilidades que eu ainda me nego a fazer? Vejamos que o Espiritismo, recordando o Cristo, demonstra que este processo de regeneração é um processo de dentro para fora. A mudança que nós queremos no mundo, nós precisamos primeiro empreender dentro de nós, para que isto se reverbere em toda parte. A doutrina espírita, assim, é este Consolador, que nos permite ter esperança, inclusive em tempos difíceis, como o que nós estamos enfrentando. Quando constatamos as mais absurdas inversões de valores, quando nós vemos as criaturas se entregarem aos desregramentos, às misérias morais mais rasteiras, o Espiritismo vem com a sua mensagem de esperança, dizendo-nos que dias melhores estão por vir e que só depende de nós mesmos. Nós ouvimos uma certa vez em um centro espírita a pessoa dizer: olha, tomara que este mundo de regeneração chegue logo, porque eu não estou aguentando mais esse de provas e expiações. E nós demonstramos com essas falas que nós não entendemos este processo, que é íntimo, que é intransferível. Então o que Jesus espera de nós é este trabalho, para que nós possamos, de uma vez por todas, realizar este caminho para dentro, deixando a velha tendência de analisarmos os outros. Conseguindo assim superar o orgulho que muitas vezes nos faz ou nos coloca em uma posição que nós não nos encontramos. E nos dá uma visão clara do que é humildade, porque muitas vezes nós confundimos humildade com simplicidade. Muitas vezes a pessoa acha que ser humilde é se vestir com uma roupinha assim rota, andar de chinelo rasteiro, acha que ser humilde é assim. E uma vez nós escutamos em um congresso na cidade de Maceió, um colega de faculdade dizer: olha, os cristãos ficam pregando humildade, mas Jesus não foi nada humilde, porque a pessoa que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem nada de humilde. E eu então questionei a ele: mas qual é o seu conceito de humildade?
E aí ele conceituou humildade como se fosse aquela coisa acanhada de ser simples. E eu disse: você está equivocado no seu conceito. Porque ser humilde é reconhecer-se exatamente como é. É não se colocar nem acima e nem tampouco se colocar abaixo. Porque isso é falsa modéstia. É orgulho também, viu? Quando alguém chega e você sabe que você faz um bom trabalho. Você é uma boa professora. E a pessoa chega: olha, mas você fez um excelente trabalho. Que profissional boa. Aí a pessoa: não sou não. Mas por dentro ela está lá feliz. Ó, poxa. É falsa modéstia. É orgulho, não é humildade. Você tentar se colocar abaixo. E então eu disse ao colega: olha, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não se colocou nem acima e nem se colocou abaixo. Ele disse exatamente o que ele é e o que ele é. E a doutrina espírita, revelando-nos o mundo espiritual, revelando-nos que somos espíritos, revelando-nos que todos temos as mesmas oportunidades, portanto, não existem seres privilegiados. Os anjos não são seres privilegiados de Deus, que foram criados perfeitos. São espíritos como nós que já percorreram o caminho evolutivo. E que os demônios não são criaturas fadadas eternamente ao mal. São espíritos como nós, que ainda se encontram no caminho do mal, mas que terão a oportunidade de se melhorarem. Dizendo assim que não existe ninguém melhor do que ninguém. Somos todos irmãos. O Espiritismo nos dá a oportunidade de sermos humildes, de reconhecermos quem nós somos, para que nós possamos colocar os pés no chão, oferecendo-nos uma ferramenta eficaz, para que o orgulho não nos domine. E quando alguém fala algo que nós não gostamos, a gente não fale: mas falar desse jeito comigo, logo comigo, e a gente se coloca lá em cima. Com a reencarnação, o Espiritismo faz-nos recordar um ensino de Jesus profundo, quando ele diz assim: não julgueis, a fim de não ser julgados. E durante muito tempo nós achamos que esse julgamento seria no juízo final, quando Deus separaria os justos dos injustos. E o Espiritismo demonstra que, por sermos criados simples e ignorantes, e estes primeiros passos evolutivos, muitas vezes nós cometemos equívocos, demonstra que muitas vezes quando nós julgamos alguém, ainda mais nos dias de hoje, com a mídia sensacionalista, nesses jornais que se espremer sai sangue, onde procuram evidenciar o crime, o mal, muitas vezes nós ficamos diante dos televisores dizendo: olha o monstro, contribuindo ainda mais para aquela energia pesada diante de alguém que já se equivocou. E muitas vezes quando nós realizamos esse julgamento, olha ele o que fez. O julgamento que nós temos é imediato, porque muitas vezes existe um companheiro espiritual ao nosso lado, dizendo de imediato: olha quem está falando, no passado fez coisa muito pior. Então, se hoje nós temos a condição de sermos melhores, não nos cabe apontar o dedo e julgar os outros. Nós podemos sim auxiliar, se não podemos estar presente fisicamente, que façamos uma prece. E que muitas vezes o mais necessitado naquela situação toda nem é a vítima, porque tem a oportunidade de resgatar algum erro, está tendo a oportunidade de aprender com a situação difícil. O mais infeliz na situação é o algoz, é quem comete o crime, porque está plantando a própria infelicidade. Porque a doutrina espírita demonstra que nós não precisamos alimentar a sede de vingança, porque Deus sabe dar a cada um segundo as suas obras. E ninguém passa por nenhuma situação injustamente. Não existem injustiçados.
Todos nós somos felizes ou infelizes como consequência da nossa própria condição. Somos hoje o que fizemos de nós ontem e seremos amanhã o que fizermos de nós hoje. Passamos a ser os atores principais neste grande cenário da vida. Tudo depende de nós. E temos as forças do bem ao nosso alcance, ao nosso dispor. Basta que busquemos, basta que nos sintonizemos. E diante dessas revelações, cabe o questionamento para todos nós. Será que nós entendemos a proposta espírita para as nossas vidas? Quanto tempo, diante dessas revelações que o Espiritismo nos traz, nós temos dedicado das 24 horas que a divindade nos coloca à disposição a cada dia, neste mundo de provas e expiações, quanto tempo nós temos dedicado para o cultivo das coisas do Espírito, para o cultivo da boa leitura, para o cultivo de uma prece, para o cultivo da oração que nos faz sintonizar com o alto? Será que temos passado pela vida incautos, desprevenidos, distraídos? O Espiritismo nos traz uma proposta clara e precisamos entender a sua proposta para a regeneração da humanidade. Será que temos entendido a proposta espírita quando nós, diante desta mensagem libertadora, preferimos, ao invés dos estudos, ao invés de mergulharmos no Evangelho cristalino de Jesus, que, frise-se, é o principal método terapêutico que o Espiritismo nos oferece para a solução dos mais variados problemas da vida, é o Evangelho do Cristo, com a sua base moral, que nos proporciona esta mudança? Será que nós temos negligenciado esta proposta e temos nos apegado a outras questões que deveriam ser secundárias? E muitos vão entender o que eu estou falando. Muitas vezes nós deixamos de ir a um estudo para irmos às tais sessões de cura. Continuamos os mesmos daquela Galileia distante, querendo cura dos corpos, querendo soluções fáceis para os nossos problemas, sem termos a coragem de enfrentar a realidade que é desta proposta de mudança. Queremos remediar as nossas dificuldades sem ter a coragem de ir a fundo dos nossos problemas. E muitas vezes fazemos dos médiuns gurus. Médium fulano de tal. E a gente sai de reunião em reunião procurando gurus, pessoas que venham salvar-nos de nossos problemas. Enquanto que a mensagem do Cristo é cristalina. E Ele nos diz: ninguém poderá fazer o que só a você está incumbido de ser feito, que é a transformação de si mesmo. E aí tem o espírita, que é o Papa Passe, né? A pessoa sai procurando, né, onde tem sessão de passe. E nós entendemos, o passe é uma das terapêuticas espíritas, muito importante, sim. Mas não é o objetivo final. É uma terapêutica que contribui. E as pessoas vivem como se, ao desencarnarem, fosse encontrar alguém com uma caderneta, perguntando: olha, quantas horas de passe você tomou? Quantos litros de água fluidificada bebeu? Então passa por cá. Não vai ter, gente. Porque esta é uma terapêutica auxiliar. E muitas vezes nós ficamos na superficialidade, sem termos a coragem de adentrar para a profundidade da proposta espírita, que é o de esclarecermos-nos. Como é que poderemos nos esclarecer se nós não conhecemos a proposta? Passamos muitos anos no Espiritismo e não conhecemos as obras de Allan Kardec.
Então é preciso voltar para a raiz. É preciso ter este compromisso com Cristo. É preciso não perdermos mais tempo. E enquanto nós nos vinculamos aos corpos, Joana de Ângeles diz, as doenças físicas são as mais fáceis de serem curadas. Porque as doenças do corpo muitas vezes ficam no corpo, quando se sabe superá-las. Muito mais graves são as doenças da alma. Estas sim poderão perdurar séculos. E muitas vezes nós nos sensibilizamos diante da cegueira física. E ela nos diz, muito mais grave é a cegueira da alma, quando nós não conseguimos enxergar a dor do nosso próximo. Nós nos sensibilizamos muitas vezes com a paralisia do corpo. E ela nos diz, muito mais grave é a paralisia da alma, como quando nós não conseguimos dar um passo em direção ao nosso irmão, que está do nosso lado, e não percebemos o seu sofrimento. A doutrina dos Espíritos, assim, nos faz enxergarmos-nos como seres espirituais em processo evolutivo. E mais uma vez, vem nos recordar as palavras de Jesus. E é Adolfo Bezerra de Menezes, este espírito que tanto tem se dedicado ao nosso esclarecimento, que faz uma analogia fantástica. Quando ele diz que hoje, com a doutrina espírita, nós temos a mesma oportunidade de transformação e de experiência com Cristo que Saulo de Tarso, à época, teve. E encontrando Jesus, transformou-se em Paulo. E ele nos diz, hoje o Cristo nos faz a mesma proposta que faz a Paulo. E ele diz que Paulo, à época Saulo, indo a Damasco perseguir os cristãos, tem aquela experiência de ver Jesus em toda a sua grandeza e em toda a sua plenitude. A sua luz tão intensa que chega a cegar Saulo. E ele, diante daquela grandeza de Jesus, tem a coragem, diante da interrogação do mestre, Saulo, Saulo, por que me persegues? Tem a coragem de contra-interrogar dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus então diz a ele, vá a Damasco. E ele cumpre o pedido de Jesus. E Bezerra de Menezes nos diz, hoje, conhecendo o Espiritismo, nós temos uma oportunidade semelhante. Conseguimos, através do Espiritismo, ver Jesus em toda a sua grandeza, com toda a sua simplicidade, com toda a sua luz. E precisamos, como Paulo, ficarmos cegos para o mundo lá fora e olharmos para dentro. Esse é o grande ensinamento que Jesus nos dá quando Paulo fica cego. Era preciso fechar os olhos para o mundo externo e olhar para dentro. E ter a coragem de perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? E nos diz Bezerra que Jesus mais uma vez vai nos dizer, vá a Damasco. Mas que Damasco, hoje para nós, é a província de nossa própria consciência. A viagem para dentro, tão necessária, e que muitas vezes nós negligenciamos. E viajar para dentro é refletir sobre si mesmo. E nós encontramos algumas pessoas dizendo, olha, ficar final de semana em casa sozinho, Deus que me livre. Eu tenho que sair, aí vai no shopping, vai visitar um parente. E muitas vezes em nossa cultura ocidental nós temos esse pavor de escutar a voz da própria consciência. E estamos sempre vivendo para fora, procurando algo que nos distraia e que nos conecte com o mundo externo. E o Espiritismo tem esta proposta clara, é preciso voltar para dentro. Então, é preciso dedicarmos parte do nosso tempo para cultivarmos reflexões. E Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, nos traz uma proposta interessante, que é a de, ao final de cada dia, passar em análise
das próprias atitudes e poder verificar o que fez de bom, o que fez de ruim e se fez todo o bem que estava ao alcance de fazer. E no outro dia, fortalecer o que fez de bom, tentar corrigir o que fez de ruim e tentar fazer todo o bem ao alcance. A literatura espírita nos revela algo curioso e que nós tivemos a oportunidade de trabalhar num seminário ou numa palestra no Centro Espírita há pouco tempo, que é um fenômeno relatado por vários espíritos, que quando do momento do nosso desprendimento do corpo físico, nós passamos como que em revista a nossa existência que está se finalizando. Quando o perispírito está se desprendendo do corpo, muitos espíritos nos relatam de que a nossa vida passa como que um filme em nossa tela mental. E a gente registra os mínimos detalhes do berço até aquele momento do desprendimento. E aí nós refletimos a importância deste processo de autodescobrimento e de viajar para dentro e de se conhecer. Porque no momento da morte, se nós não realizamos este processo de autodescobrimento e não nos conhecemos para nos transformarmos para melhor, quando chegar este momento de vermos o flash de nossa vida, nós poderemos ter um trauma. E o convite da doutrina espírita é para que, quando este filme passar, seja igual ver a Lagoa Azul na Globo na sessão da tarde. Que não seja inédito, né? A gente já sabe o roteiro. Difícil é quando o filme da nossa vida passar e a gente se surpreender e ser um filme inédito. E você se perguntar, meu Deus, quem é esse ator principal que está fazendo essas coisas? E ser você mesmo. Porque se nós negligenciamos esta viagem para dentro enquanto estamos a caminho, nós teremos um encontro pessoal conosco mesmo no momento da morte. E que não seja traumático. Porque aqui no mundo físico dá para fingir. Aqui dá para fingir ser alguém que você não é. Através do verniz social, através das convenções, dá para você se apresentar como uma pessoa muito agradável, feliz, e por dentro está corroído, muitas vezes pelo ciúme, muitas vezes pelos ressentimentos mais variados. Dá para fingir. Quantas vezes as pessoas são pessoas boníssimas para os amigos e são tiranos domésticos. E quando as pessoas passam a saber, meu Deus, mas fulano faz isso, ele parece ser tão bom. Porque muitas vezes nós vivemos com essas máscaras. E o próprio nome personalidade já vem disso, de máscara. A persona. Enquanto estamos encarnados, nós, a depender do contexto, nos apresentamos como é mais conveniente. Mas o Espiritismo nos revela, nós somos espíritos imortais, somos muito mais do que corpos, somos muito mais do que a personalidade que nós apresentamos. E quando chega no mundo espiritual, aí nós temos um encontro pessoal conosco mesmo, porque no mundo espiritual não dá para fingir ser alguém que você não é, porque o espírito se apresenta exatamente como é, porque o pensamento é percebido, porque o espírito emana vibração. Então, se você está corroído pelo ódio, pelo ressentimento, pelas mágoas, pelo ciúme, pela vaidade, pela presunção, isso irá se evidenciar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aproveitemos o tempo enquanto estamos a caminho. O Espiritismo é este manancial de luz para a transformação de todos nós, para que nós passemos por estes períodos difíceis, por estes dias tumultuosos, esperançosos, de que dias melhores virão e de que só depende de nós. Façamos a parte que nos cabe e que o grande Senhor da vida, o amor de nossas almas, nos inspire para que tenhamos a coragem de fazer o que é preciso fazer.
Muita paz a todos e muito obrigado. Agradecemos ao amigo Carlos pela bela exposição da noite, que Deus os abençoe e que possa continuar conosco nos próximos anos. Muito obrigada. Nossa gratidão a todo o público aqui presente, que nos honra com suas presenças. E convidamos a todos para o seminário de amanhã, que será realizado aqui mesmo no Centro Diocesano, das 9 às 12 horas, com perguntas e respostas que será realizado por Patrick Pires, de Itabuna, cujo tema será Alicerce Nova Era. E à noite, para encerrarmos a 24ª Semana Espírita, teremos novamente a honrosa presença de Patrick Pires falando sobre a grande transição. Em nota, encerramos, amanhã, a coleta dos alimentos não perecíveis que serão revertidos para a campanha da irmã Reginalda e comunicamos, que durante toda essa semana, quem desejar ainda colaborar, ainda dá tempo. Nossos agradecimentos a todos que colaboraram. E para finalizarmos, convidamos para a vibração musical final Nelson Andrade, que nos servirá como prece de encerramento. Tenham todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Muita paz.